Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez nesse canal, Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez, nos reunindo para falar um pouco sobre os conceitos iniciáticos, sobre esse projeto Nas Pegadas de Paulo de Tarso, que sempre é bom eu retomar o assunto, falar um pouquinho das suas vertentes. Temos duas vertentes, uma é a respeito do Clube do Livro Espírita Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Então, esse Clube do Livro tem associados que se filiam ao clube e cada mês recebe um livro novo. Está muito legal, os livros estão muito legais, os livros estão legais demais. Nos últimos meses, nós fornecemos aos associados do Clube do Livro Na Pegada de Paulo de Tarso. O livro aconteceu na Galileia, o 1, e agora, nesse mês, o 2 está muito bacana, o pessoal está elogiando muito a história, o enredo, as reflexões. Então, quem quiser, venha fazer parte do Clube do Livro. Na descrição desse vídeo, teremos ali um link para poder fazer a inscrição. Fique à vontade, tente entrar em contato comigo de alguma outra maneira, mas sejam bem-vindos. E o segundo aspecto aqui desse projeto é o estudo das escolas iniciáticas do passado, é o estudo continuado da escola iniciática. Então, aqui os estudos, esse projeto de estudo de escola continuada, ele nos proporciona termos contato com os conceitos iniciáticos numa outra ótica, de uma outra civilização, e esse primeiro módulo é o módulo do Antigo Egito, do Egito Antigo. Está muito bacana, estamos quase chegando no final do livro, e hoje, sem mais delongas, vamos aqui adentrando nos estudos e nas reflexões deste vídeo. Muito bem. Então, é um projeto de escola continuada, de escola iniciáticas do passado, e nesse módulo, como já foi dito, Egito Antigo. Gosto muito de colocar aqui os nossos objetivos, sempre vamos estar focados nos objetivos, que é estudar os conceitos iniciáticos em grupo, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar as ações práticas que essa vivência vai propiciando a cada um de nós para a sociedade em forma de trabalho, através do testemunho. Muito bom. Então, esse vídeo aqui, esse encontro, foi o último encontro do dia 10/7, foi o 10º encontro, e estudamos sobre o princípio do gênero. Lembrando sempre que esses vídeos eles são elaborados, eles são feitos após os estudos em conjunto, em grupo, aí com cada um dos aspectos, né, online, e também o encontro ou o grupo de estudo presencial. Depois desses encontros, nós compilamos aqui o que foi estudado mais ou menos dentro das experiências de todos, e geramos o vídeo para compartilhar com aqueles que não podem nem fazer parte da forma online de estudo e nem ir na forma presencial de estudo. Então, estamos estudando esse livro aqui, dos 3 iniciados, o Caibalion, que é baseado em axiomas herméticos de Hermes Trismegistus, Hermes 3 vezes o Grande, e esse princípio que nós vamos falar aqui é o sétimo princípio, é o princípio do gênero. Então, vamos lá. Então, o livro já traz assim: gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculinos e femininos. O gênero se manifesta em todos os planos. Quando nós vamos aprofundar um pouquinho sobre esse tema gênero, né? O masculino, o princípio masculino e o princípio feminino,
o livro fala que ele está sendo manifestado em qualquer dos planos que nós já estudamos em capítulos anteriores do livro O Caibalho. Nesse ponto, achamos, bom chamar a atenção para o fato que o gênero, no seu sentido hermético, aqui é muito importante. Então, o gênero, no sentido hermético, e o sexo, no uso ordinalmente aceitado do termo, não são a mesma coisa. Então, quando vamos falar de gênero, não estamos falando de sexo masculino e sexo feminino. Estamos falando de gênero masculino e gênero feminino, pensando em energias, e nós vamos estudar isso. Então, não tem a ver com a parte fisiológica, entre aspas, apesar de ter a correlação, mas toda vez que os princípios do sentido hermético, ele difere um pouco de pensar isso da forma de falar de gênero, está falando de masculino e feminino no aspecto sexual. A palavra gênero, aí ele vem explicar, até o livro traz isso, é derivada da raiz latina que significa gerar, procriar, produzir. Então, aqui, quando a gente vai falar o gênero masculino, o gênero feminino, nós estamos falando nesse sentido, de gerar, de procriar, de produzir algo, tá bom? Produzir energia, produzir manifestação, produzir sensações, produzir o que quer que seja. Até mesmo a produção da vida também se dá com a união do gênero masculino e feminino, e quando a gente vai falar na vida, estamos falando também do sexo, mas o sentido de gênero hermético não está ligado exclusivamente e muito longe do termo sexo. O sexo, ele vem explicar de novo, simplesmente é a manifestação do gênero em certo plano. Qual plano? O grande plano físico, quer dizer, o plano da vida orgânica. Quando a gente vai falar de gênero no plano da vida orgânica, no plano físico, estamos sim atrelando muito, aproximando o gênero com o sexo. Mas fora do plano orgânico, ou do plano físico, né, do grande plano físico, estudamos em capítulos passados lá os plano mental, plano físico, plano espiritual, e por aí vai várias, né, subdivisões de cada plano. Então, quando nós estamos falando do plano físico, aí sim o gênero está atrelado ao sexo. Fora desse plano, não tem essa conotação. Em primeiro lugar, encontramos uma distinta manifestação do princípio do gênero entre os corpúsculos. O livro aqui vem trazendo uma ideia de gênero atribuindo a átomos, né? Então, íons ou elétrons, que constituem a base da matéria, quer dizer, eles vão formar os átomos, que os átomos vão formar a matéria, como a ciência conhece nesses últimos tempos, e que, formando combinações, formam o átomo, que até há pouco tempo era considerado como final e indivisível. Então, lembrando que há bem pouco tempo atrás não se conhecia o átomo. Depois que passou a ter ideia do átomo, achava que o átomo era a menor partícula do universo. E hoje já sabemos que isso não é uma verdade. Era uma verdade que o tempo, a tecnologia foi derrubando essa verdade. Então, hoje nós sabemos que tem possibilidade, e como sabemos que tem possibilidade de dividir o átomo. Isso está em relação com os mais antigos preceitos herméticos, que sempre identificaram o princípio masculino do gênero como polo positivo e o princípio feminino do gênero como polo negativo da eletricidade. Então, agora, quando a gente vai falar do polo negativo e do polo positivo, lembrando quando estudamos o princípio da polaridade, eles fazem essa vinculação do feminino ao negativo e do masculino ao positivo desses polos. Os últimos ensinos científicos são que os corpúsculos criados ou criadores ou elétrons são femininos. Então, quando eles começaram a estudar e escrever esse livro, lembrando que é do começo do século
passado, né, do século XX, esses autores, esses iniciados, autores anônimos do livro Caibalho, eles já tinham esse conhecimento, né, e atribuindo aos elétrons como sendo feminino, e também que a ciência diz que eles são compostos de eletricidade negativa, e nós dizemos que são compostos de energia feminina. Então, vai vendo só que os elétrons, para os hermetistas, eles são energias femininas. E para os cientistas, e para nós também, aqui hoje em dia, quando vamos estudar isso na academia, na escola, na universidade, isso aí é colocado a eletricidade dos elétrons sendo negativo, e eu lembro lá que a gente colocava o sinalzinho de menos dos elétrons, aí perdia o elétron, tem um nome que dá certo lá, para formar outros átomos. Um corpúsculo feminino abandona um corpúsculo masculino, vai falar exatamente isso agora, e toma uma nova direção. Ele ativamente procura se unir com outro corpúsculo masculino, sendo incitado a isso pelo impulso natural de criar novas formas de matéria ou de energia ou novos átomos. É o que a gente está falando, que o corpúsculo elétron feminino, ele vai lá se distanciando do corpúsculo masculino, e aí ele vai sendo atraído para formar novas fontes de energias e criar novas formas de matéria. Quando o corpúsculo feminino une-se com o corpúsculo masculino, começa um certo processo. As partículas femininas vibram rapidamente sobre a influência da energia masculina e giram ao seu redor. O resultado é o nascimento do novo átomo. Nós estamos falando aqui já há algum tempinho. Provavelmente provenientes das suas uniões e combinações se manifestam os diversos fenômenos da luz, do calor, da eletricidade, do magnetismo, da atração, da repulsão, da afinidade química e o inverso, de outros fenômenos semelhantes. E tudo isso procedente da ação do princípio do gênero no plano da energia. Então, se o sexo, quando a gente vai falar de gênero, está atribuído ao plano físico, ao plano da vida orgânica, quando nós falamos de gênero masculino e feminino, no plano da energia, é justamente esse plano onde atuam esses fenômenos do calor, da eletricidade e assim por diante, do magnetismo, e todos têm os seus dois polos, e um polo deles será o masculino e o outro o feminino. Mas o princípio feminino é sempre o único que faz a ativa obra criadora. Isto é assim em todos os planos. Então, quem cria na realidade é o princípio feminino, é ele que ativa a forma de criação. Porém, sem o princípio masculino, não há criação. Precisa de ambos os princípios para ser criadas coisas em qualquer plano do universo. Muito bom. Cada princípio é incapaz da energia operativa sem o outro. É o que nós estamos acabando de falar. Precisa um do outro. Em muitas formas da vida, os dois princípios estão combinados em um só organismo. Então, eles se combinam e, aparentemente, olhando distraidamente, parece que só tem um tipo de energia, mas as duas energias estão ali, tanto o gênero masculino como o gênero feminino. Por essa razão, tudo no mundo orgânico manifesta ambos os gêneros. Há sempre o masculino na forma feminina e há sempre o feminino na forma masculina. E agora nós já vamos para o outro capítulo que vai falar do gênero, que é o gênero mental. Então, os autores do livro O Caibalho, eles começam o capítulo falando de alguns estudiosos, de alguns cientistas que trazem algumas teorias sobre o gênero na mente, sobre as coisas mentais.
E é muito interessante que esse Thompson J. Hudson, ele fala que o autor que ele atingiu grande popularidade em 1893 com uma teoria que fala das mentes objetivas e subjetivas, que, segundo esse estudioso, esse Thompson, existe em cada indivíduo. Outros escritores atraíram também a atenção das pessoas, né, pelas teorias que eles falam sobre as mentes conscientes e subconscientes, mentes voluntárias e involuntárias, mentes ativas e passivas, e etc. Então, no final do século XVIII para o começo do século XIX, já esse conceito, né, da mente, esse estudo da mente já estava muito sendo discutido, debatido com bastante teorias, e os conceitos herméticos que vêm de 4.000 anos atrás já falava sobre a mente e o gênero mental, né? Falava da mente e também do gênero mental. Nos primeiros elementos dos preceitos ocultos, encontra referências à antiga doutrina hermética do princípio do gênero no plano mental, a manifestação do gênero mental. O princípio masculino da mente corresponde à chamada mente objetiva, mente consciente, mente voluntária e mente ativa. Então, se a gente voltar aqui, a gente vai ver que essas teorias, né, da mente objetiva, consciente, voluntária e ativa, que muitos autores, pesquisadores falavam lá no comecinho do século XIX, o hermetismo já vem falar aqui, o princípio masculino corresponde a esse aspecto, e o princípio feminino corresponde ao outro polo, né? A chamada mente subjetiva, mente subconsciente, mente involuntária, mente passiva. Então, aqui a gente vê também o princípio da polaridade e do gênero meio que entrelaçados, né? Porque existe os dois polos, né? O masculino e o feminino, aqui é o objetivo, a dualidade, né? A objetiva e a subobjetiva, a consciente e a subconsciente, a voluntária e a involuntária, a passiva e a ativa. Muito bem, ou o inverso, né? A ativa e a passiva. Certamente que os princípios herméticos não concordam com as diversas teorias modernas sobre a natureza das duas fases da mente, nem admite muitos fatos considerados como sendo, respectivamente, dos dois aspectos, porque muitas teorias e afirmações são alambicadas e incapazes de resistir ao toque da experiência e da demonstração. Apesar de eles fazerem aqui uma comparação do princípio masculino, do princípio feminino, com esses aspectos aí da mente objetiva e assim sucessivamente, o livro fala aqui que eles não são muito de acordo, porque tem parte da teoria deles que não resiste a nenhum tipo de demonstração e de experiência. Certamente, os instrutores herméticos dão as suas instruções a respeito desse assunto, fazendo seus estudantes examinarem a relação da sua consciência a respeito do seu ego. Então, agora nós vamos tramar aqui umas reflexões sobre consciência e ego, eu e ego, e assim sucessivamente. Os estudantes aprendem a pôr a sua atenção no ego que habita em cada um de nós. Cada estudante aprende a ver que a sua consciência lhe dá uma primeira relação da existência do seu ego. A relação é o seu eu. Então, tá o egão lá bonito, mas dentro dele existe o eu. Este eu sou, este sou eu, esse eu, pode ser separado ou dividido em duas partes distintas dos aspectos, os quais, apesar de agirem uníssono e em conjunto,
podem ser separados na consciência. Então, o eu, ele pode ser dividido, o ego está junto com o eu, ele pode ser dividido em vários aspectos, em dois aspectos, mas assim, é difícil para quem não está muito ali concentrado, observando ativamente, né, com muita atenção e com muita intenção nessa observação, dificilmente ele vai conseguir separar, porque eles agem em conjunto, como um só, uníssono, como fosse uma coisa única, apesar de ter os dois aspectos dentro da mente. Apesar de, a princípio, parecer existir um só ego, o exame mais cuidadoso e mais profundo mostra que existe um ego e um eu. Esses gêneros mentais diferem em característica e natureza. Acabamos de citar isso. E um exame das suas naturezas e dos seus fenômenos, que procedem da mesma, dará muita luz sobre muitos problemas da influência mental. Conhece que estas emoções, sensações mudam. Então, os estudantes, eles conhecem, eles começam a entender que essas sensações, essas emoções, eles vão mudando, eles nascem, eles morrem, estão sujeitos aos princípios de ritmo, de polaridade, e que as levam de um extremo do polo a outro extremo do polo. Então, eles sabem, eles pensam também que o eu é formado de certos conhecimentos reunidos nas suas mentes, e formando, então, uma parte deles mesmos. Tal é eu de um homem. Então, nós todos aqui vamos refletir um pouquinho sobre esse eu mental, né, que está dentro da nossa mente, o gênero mental que, quando nós aprofundamos nos estudos iniciáticos, nos estudos herméticos, começamos a diferenciar, né, saber diferenciar o que é uma coisa e o que é a outra. Isso é muito importante para que nós possamos usar a iniciação na nossa melhoria como ser humano. Então, tendo esses aspectos bem definidos dentro de nós, fica fácil da gente fazer a manipulação, a transmutação das coisas e dos nossos sentimentos na direção da polaridade e da vibração que nos interessa. O eu de muitos homens pode ser considerado como constituindo da sua consciência corpórea e dos seus apetites físicos, e etc. A sua consciência sendo presa à sua natureza corpórea, eles praticamente vivem nela. É o que nós estamos falando. Quando a gente consegue separar, entender, né, que todas as nossas necessidades corpóreas, nossos apetites físicos, todas as nossas, eles podem ser separados, né, desse eu, né? Podemos tirar esse eu de fora dessa outra manifestação física, a gente não vai ficar vivendo apenas no grande plano físico. Então, quando eu consigo entender isso, eu começo a viver no plano físico, no grande plano físico, é preciso, estamos aqui, mas eu também começo a percorrer os outros planos da existência, principalmente o plano mental, através do gênero mental. Mas, conforme o homem sobe a escala de consciência, ele se torna capaz de distinguir o seu eu da sua ideia de corpo e de pensar que este é uma coisa pertencente à sua parte mental. Compreende que pode mudar esses estados mentais de emoção por seu esforço da vontade e que pode do mesmo modo produzir uma emoção, um estado ou uma natureza exatamente oposta e contudo existe o mesmo eu. Então, mesmo o estudante, nós que estamos aqui estudando a iniciação, podemos sim saber que o meu eu está aqui, mas eu posso transmutar através da minha intenção e da minha atenção. Então, eu observo e eu coloco a minha vontade. Eu tenho a atenção e eu tenho a intenção de fazer as transmutações dentro de mim mesmo e transmutar essas emoções e esses estados de natureza
para um polo, mesmo sabendo que existe o mesmo eu. A gente não vai se dividir. O eu é uníssono, mas na mente eu sei que podemos fazer essa divisão, essa separação. Manifesta-se a consciência como um ego feminino com latentes de criação e geração das progênias mentais de todas as espécies e reinos. Então, podemos fazer isso em todos os reinos também, que já estudamos sobre isso. O estudante ele percebe que existe uma coisa mental que é capaz de querer que o ego feminino acione na direção de certa linha criativa e que também é capaz de sustentar a prova e provar a criação mental. Então, o estudante vai começar a identificar qual é o seu ego feminino, e lembrando que o ego feminino é aquele que vai fazer a criação das coisas. Compreende também que o ego masculino é capaz de sustentar e abrigar as operações da criação mental do ego feminino. Na mente de cada pessoa, existem os dois aspectos do livro. Então, ele afirma isso, que existe o meu aspecto do ego masculino e existe o aspecto do ego feminino. Apesar do ego feminino ser aquele que cria, o ego masculino é aquele que impulsiona, que dá o primeiro arranque ali para poder ter a manifestação, se juntar com o ego feminino e gerar a manifestação da criação do gênero na mente mental, do plano físico, do plano mental e assim sucessivamente em todos os planos. Eu represento o princípio masculino do gênero e o ego representa o feminino. O ego representa o aspecto da existência e o eu representa o aspecto de estado. Esses aspectos da mente, os princípios masculinos e femininos, o eu e o ego, considerados em relação com os conhecimentos dos fenômenos mentais ou físicos, são a chave mestra desses poucos conhecidas regiões da operação e manifestação da mente. Então, nós temos um pouco de preguiça mental, né, de poder exercer e conhecer essas regiões que na nossa mente vai operar esses princípios do eu masculino e do eu feminino, do ego masculino e do ego feminino, e assim nós termos a capacidade de gerarmos as transmutações que queremos e as criações que queremos. Aqui é muito interessante, né, quando a gente vai estudando isso e ouve muito falar de chave mestra, né? A chave mestra, a chave mestra. Então, vemos muito falar sobre isso nos conceitos iniciáticos, principalmente nas escolas, né? De conhecimento, quando vai falar de chaves, essa simbologia ela tem todo sentido. Por quê? Porque quando eu consigo pegar essa chave e acessar aquele conhecimento, assim, não é só figuramente falando, nós abrimos portas realmente e acessamos outras possibilidades que até então não conhecíamos. Então, quando ouvimos falar em chaves, essas realmente são chaves que elas possam abrir certos aspectos do conhecimento, do autoconhecimento, energético, qualquer que seja a porta que a gente está tentando acessar. Se eu conseguir acessar essa porta, com certeza ela abrirá para que nós possamos ter outras possibilidades que muitas vezes nem imaginaríamos que fosse possível. A tendência do princípio feminino é sempre em receber a impressão. Nós estávamos falando, apesar do princípio feminino ser aquele que cria, ela tem que receber uma impressão. Quem que vai dar essa impressão? É o princípio masculino. É ela que vai lá e dá um impulso no princípio feminino para fazer a criação, apesar de quem cria na realidade é o princípio feminino. O princípio feminino dirige a obra da geração de novos pensamentos. Estamos falando sobre isso. Conceitos de ideias, incluindo a obra da imaginação. O princípio masculino contenta-se com a obra da vontade nas suas várias fases. Quer dizer, ele vai dar o impulso, a vontade de fazer
aquilo acontecer. Muito interessantíssimo esses preceitos ou esses axiomas herméticos. As pessoas que prestam uma contínua atenção a um assunto empregam ativamente ambos os princípios mentais, o feminino, na obra da ativa geração mental, e a vontade masculina na estimulação e fortificação da porção criativa da mente. A maioria das pessoas empregam realmente o princípio masculino, que é o princípio masculino, aquele que estimula, né? Aquele que ativa a vontade, mas constantemente, mas se contentam só com esse princípio e viver de acordo com os pensamentos e as ideias insinuadas no eu pelo ego de outras pessoas. É muito interessante isso. Então, o quanto que nós somos influenciados, o quanto que nós somos influenciados. Se nós formos pegar aqui os conceitos espíritas, né, lembrando que os nossos estudos ele faz um recorte dos ensinamentos hebreus, cristãos, espíritas, com essas escolas antigas. Então, nesse primeiro módulo, nós estamos fazendo um recorte com o Antigo Egito, com os conceitos herméticos, tentando fazer um paralelo, um contraponto com os preceitos hebreus, cristãos, espíritas. Se a gente pegar aqui e falar sobre essa parte no espiritismo, né? As influências, as vivências, de acordo com as ideias do eu, do ego, e como que o ego das outras pessoas influenciam. Tem uma questão no livro dos Espíritos, que Allan Kardec codifica, pergunta se o plano, né, se os espíritos influenciam nós aqui que estamos vivendo na matéria. E a resposta é mais do que vocês imaginam. Quer dizer, nós somos muito influenciados pelo ego das mentes de outras pessoas. Não só de pessoas que não estão vivendo no plano físico, mas estão no plano espiritual, mas também de pessoas que estão no plano físico. Então, nós aqui, mentes do plano físico influenciando mentes do plano físico e também mentes do plano espiritual influenciando mentes do plano físico. E vice-versa, podemos também influenciar mentes do plano espiritual, porque nós estamos todos correlacionados. Lembrando lá que os planos, eles são correlacionados. Muito bem, é muito interessante isso. O quanto que nós deixamos, né, ser influenciados pelas mentes das outras pessoas. O estudante pode instruir a si próprio nessas matérias. E, empregando a teoria do gênero mental, será capaz de pôr em ordem no caos das teorias e doutrinas contrárias e poderá tornar-se mestre no assunto se for inclinado a ele. Então, o livro fala que, se nós, estudantes, nos dedicarmos ao assunto, poderemos vir a se tornar os mestres nesse assunto. Aqui é uma das... eu quis trazer aqui, só fazer um paralelo, né? O significado do gênero trazido pelo dicionário. Então, quando a gente vai lá e fala gênero, o que é gênero? O que significa a palavra gênero? É o conjunto de seres ou objetos que possuem a mesma origem ou que se acham ligados pela similitude de uma ou mais particularidades. Então, vai vendo que aqui é um significado que eu peguei no dicionário, o que significa gênero. Por que isso? Porque quando nós fazemos a pesquisa aqui para tentar fazer uma correlação, cruzando, que nem eu estava falando, os conceitos herméticos com os conceitos espíritas, cristãos e judaicos, né, e hebreus, não tem como comparar, porque todos os preceitos geralmente são alinhados com o sexo, o gênero, né? Quando fala gênero, você vai procurar no Espiritismo sobre gênero, está falando muito sobre, todos os estudos vão ligar muito sobre o sexo e não sobre o gênero, que nós tratamos aqui nesse vídeo como energia criadora, né? O princípio masculino, o princípio feminino, mas não ligada ao plano físico ou ao plano da vida orgânica sexual. Só que nas
tradições cristãs, hebraicas e espíritas, geralmente, na maioria das minhas pesquisas, está ligado ao assunto de quando fala em gênero e em sexo. Então, aqui, ó, em Hebreus, em Jó, no capítulo 12, no verso 10, na sua mão está a sua alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Quer dizer, o gênero humano, o tipo humano de ser, né? O gênero das pessoas, não está falando desse outro gênero que nós estamos falando de energia masculina e feminina. Na parte dos cristãos, no Novo Testamento, Tiago, no capítulo 3, no verso 7, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. De novo, aqui é gênero humano, aqui é gênero humano. Em João, no capítulo 21, no verso 19, disse isso para significar com que gênero de morte, tipo de morte, Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: siga-me. O espiritismo está sempre ligado à parte sexual, à parte do sexo, né? Então não trouxe nenhuma contribuição assim propriamente dita para esses estudos, mas de novo, para quem fez a escola de aprendizes do Evangelho, lembrando que os grupos de estudo de escola continuada é para quem terminou a escola de aprendizes do Evangelho, então a gente pode continuar estudando, e para quem não fez a escola, não terminou a escola, pode seguir aqui os nossos estudos pelos vídeos que estão sendo distribuídos no canal do projeto Nas Pegadas de Paulo de Tarso, que está no YouTube. Aqui é o 7º princípio, né, que a gente estava falando, o que a gente ia estudar, que está totalmente entregado com a nossa vida, estudamos sobre isso. O exercício prático, durante o estudo, né, desse capítulo e desse princípio, consigo observar as nuances das energias desses princípios, utilizo de ambas as energias, que é o momento da partilha, onde cada um que está ali no grupo de estudo comenta como que foi estudar o capítulo, o princípio, e ir tentando fazer essas observações, respondendo essas questões, e ali cada um dá a sua contribuição. E aqui no vídeo a gente não passa o momento da partilha, mas é legal para quem está acompanhando aqui saber o que nós estamos fazendo em grupo. No próximo vídeo, no próximo encontro, no próximo estudo, nós vamos falar sobre o último capítulo, olha aí, o último capítulo do livro O Caibalho, que é o capítulo 15, que vai falar sobre os axiomas, né? Então, nós vamos fazer considerações sobre os axiomas, são os 7 princípios, porque ali dentro desse capítulo ele retoma os princípios mais importantes, os axiomas, e é muito bacana, e vamos fazer um fechamento do livro no nosso próximo vídeo, no nosso próximo encontro. E o exercício prático, para a gente estudar esse 7º capítulo, é quanto de energia emprego para não deixar o materialismo me distanciar desses princípios, dos princípios herméticos, que é muito difícil, né? A nossa vivência, a materialidade, é muito complicado nós nos distanciarmos desse materialismo e nos aproximarmos dos princípios herméticos e desse conhecimento milenar que nos torna e nos tornará pessoas humanas, cada vez mais humanas, e é esse também um dos nossos objetivos aqui, estudar esses conceitos. Muito legal. É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Até o nosso próximo vídeo, o nosso próximo encontro. Fico muito feliz aqui de nós estarmos quase terminando o livro. Esse projeto aqui foi ambicioso, ele é ambicioso ainda, porque no próximo ano estudaremos outras escolas iniciáticas. Temos uma ambição muito grande, espero estar ajudando a todos aí de alguma maneira a se conhecer melhor, a conhecer os princípios e utilizarmos isso no nosso dia a dia. Tá bom?
Muito grato a todos, como sempre, que Jesus possa abençoar os nossos esforços e que Deus possa também deixar-nos na sua paz. É isso aí, até o próximo. Grande beijo a todos, fiquem em paz. Tchau, gente.